E o subtítulo, né? Como tema dessa série, o subtítulo está escrito assim: o resultado de Pentecoste, ou seja, o resultado, né, do Pentecoste, da renovação, do enchimento, do revestimento, né, do Espírito Santo. É muito importante. Os discípulos estavam naquela casa, todos ali aguardando a promessa do Pai. Jesus havia orientado os discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E de repente aqueles homens estavam todos dentro daquela casa. As Escrituras vai dizer que houve um som de um vento impetuoso, e uma fumaça encheu toda a casa. Olha só, Deus abençoe o pastor César e a todos os ouvintes da palavra de Deus. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para nós ver. Ouvindo a palavra de Deus, amém, minha irmã. Deus abençoe a irmã também. Quando eles estavam naquela casa e de repente houve um sinal, houve algo ali extraordinário, podemos chamar também de algo espetacular, algo que fugia do entendimento humano, pois de repente aquela casa encheu de fumaça, a glória de Deus encheu aquela casa. A Bíblia diz que houve línguas repartidas como de fogo, e cada um falava na sua própria língua, de sorte que eles entendiam o que o outro falava. Ali estava acontecendo um grande acontecimento, a qual o profeta Joel havia profetizado. Joel havia profetizado que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E assim houve, né, um grande derramamento do Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, começaram a dar testemunho. Aquelas pessoas que passavam por ali não entendiam nada, pois até achavam que eles estavam embriagados. Mas depois do Pentecoste, eu quero falar depois do Pentecoste. Às vezes a gente vai num congresso, que nem tive agora em Maringá, no Congresso de Missões. São 3 cultos abençoadíssimos, né? Festa, pessoas cantando, tem lugar que vai banda, vai coral, e vem pregador, e o grupo das irmãs participa, e o grupo de missões, e etc. Tantas coisas acontecem, convidados. Mas depois, o que acontece depois? Em maioria das vezes, não em todas, mas em maioria das vezes, assim que acaba o evento, as pessoas voltam a ser como era antes. No congresso, na festividade, ela levanta a mão, ela chora, ela faz promessa para Deus, ela diz: olha, Deus, eu quero ser um missionário, Deus, eu quero ser levantado, Deus, eu quero orar por missões, eu quero ofertar missões, eu quero envolver mais com missões, eu preciso fazer mais. Ela faz tantas declarações lindas para Deus. Mas assim que acaba o congresso, em maioria das vezes, as pessoas voltam ao normal, a igreja também, ela não é uma igreja missionária, ela faz missão só nos congressos, e isso é muito ruim. Eu admiro muito essa igreja a qual prego em Maringá, 11ª Renovada, pois é uma igreja que trabalha com missões o ano todo. O meu irmão que morreu era missionário dessa igreja, né? Eu recebo ali uma ajuda dessa igreja para mim continuar levando a palavra. Ela ajuda 9 missionários no campo missionário. Ela não sustenta os 9, porque para sustentar 9 missionários hoje não é fácil, mas ela ajuda. Fora essa ajuda para os missionários, a igreja também ajuda alguns projetos missionários. A Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá. Então é uma igreja
que durante o ano, além dela ajudar os missionários que estão no campo, né, ainda ela ajuda projetos. Né? E tem ainda o líder de missões, o nosso irmão Ismael, que visita os missionários. Então isso é muito importante. Uma igreja que respira missões. É uma igreja que agrada o coração de Deus. O que aconteceu depois do Pentecoste? Vejamos agora o que aconteceu depois do Pentecoste. E assim que nós recebemos uma presença grande de Deus, assim que recebemos uma unção extraordinária de Deus, uma visitação como antes não vista em nossas vidas, a ponto de a gente ficar radiante, a ponto de a gente falar, poxa, eu estou cheio da graça, eu estou cheio da glória, eu estou cheio da unção, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de Deus. Eu preciso compartilhar isso daqui. Eu preciso testemunhar que Deus é lindo, que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso. O que será que acontece? Vamos lá? Atos 2, o verso é de número 37. Veja o que está escrito. Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha só, é uma pergunta. O que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Olha que coisa tremenda. É um dos textos que, olha, irmão, se você ler o livro de Atos, você vai aprender muito, mas muito mesmo, sobre a obra redentora de Cristo. Nós vemos aqui que após o Pentecoste, após esses homens receber a plenitude de Deus, após eles ser revestidos, eles então começaram a testemunhar do Evangelho, e eles então fizeram uma pergunta para Pedro, no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E agora? O que nós vamos fazer? Pois Jesus não está mais conosco. Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está com o Pai. E agora? O que será de nós? O que nós vamos fazer? Talvez essa pergunta também ela está presente em muitos corações. Há muitas pessoas que pensam assim, e agora? O que nós vamos fazer? O que será de nós? A resposta Pedro dá logo em seguida, no verso de número 38, o apóstolo Pedro diz assim, olha, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. A palavra de arrependimento é a palavra que eu mais gosto de pregar. Talvez a minha missão aqui seja pregar sobre arrependimento. Eu prego sobre tantas coisas, mas o texto, o assunto que me deixa mais à vontade é pregar sobre arrependimento. Posso até dizer que sou um pregador do arrependimento. Prego muito sobre o arrependimento.
pois sem arrependimento não haverá salvação. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. O homem precisa se arrepender das suas atitudes. Arrepender do quê? Meu irmão, Jesus tinha morrido, crucificado. Os judeus haviam perseguido Jesus até a morte. Os seus discípulos o abandonaram na cruz. Apenas João e Maria, aparecem nas escrituras como aqueles que assistiram à crucificação do Mestre. Agora Pedro está dizendo, olha meus irmãos, nós precisamos de nos arrepender. Primeiro passo que a visitação do Espírito Santo. A primeira coisa, quando alguém recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Primeiro sinal que você é uma pessoa cheia do Espírito é quando você consegue se arrepender. Quando você se arrepende, reconhece que errou. O grande problema das pessoas não é errar, porque errar todos nós vamos errar. Errar é humano, todos nós vamos cometer erro. Mas o grande problema da maioria é que eles não conseguem se arrepender. Eles não conseguem pedir perdão para Deus. Eles não conseguem, a gente não consegue reconhecer que erramos. E dizer, Deus, me perdoa. Deus, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Mas errei. Estou aqui para pedir perdão. Isso é muito importante. Pedro está dizendo que a primeira coisa, eles precisam se arrepender. Arrependei-vos cada um dos vossos pecados e sejai batizado em nome do Senhor. Arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Muitos querem ser usados por Deus, mas não querem, não aceitam essa mudança. Observa que o verso 38 ele é fundamental. Ele vai dizer assim, arrependei-vos e convertei-vos. Sejam todos batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E para que recebeis o dom do Espírito Santo. Olha quantas coisas tremendas tem aqui. Só nesse versículo já dá uma mensagem. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ser batizado. Por que, pastor, que eu preciso ser batizado? Eu preciso ser batizado para cumprir o que está escrito. É uma ordenança de Cristo. O batismo, ele simboliza um novo nascimento. O batismo, ele significa o sepultamento do velho homem e surge um novo homem, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. O batismo, ele também simboliza uma nova vida. Uma nova vida. Assim como a circuncisão marcava aquele que era circuncidado, e esse fazia parte, era ingressado na cultura judaica. Ele fazia parte agora, após ser circuncidado, eles fazia parte, passava a ser contado. Era recebido na comunidade judaica. Assim o batismo, ele é uma ordenança de Jesus. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não for já está condenado. O batismo em si não salva ninguém. Mas assim como uma carta colocada no correio, se você não colocar o selo, ela não chega no destino a qual é para chegar. O batismo, ele é um cumprimento da palavra de Deus. E é necessário que todos nós passamos pelo batismo, que simboliza arrependimento. João Batista veio no deserto anunciando o evangelho e dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus vem, a primeira mensagem que Jesus prega é arrependei-vos, porque é chegado a vós outro o reino de Deus. Jesus morre e deixa uma mensagem. A primeira mensagem que é pregada é essa, que Pedro está pregando. Qual é a mensagem? A mensagem é
arrependei-vos. Arrependei-vos, sejam todos batizados, para que vocês recebam o dom do Espírito. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Arrependei-vos todos para a remissão dos vossos pecados, para que os seus pecados sejam removidos. Pecado perdoado não existe mais. Preste atenção. Deus não pode perdoar pecados que não foram confessados. Está escrito em 1 João, capítulo 1, verso de número 9. Se formos a Deus, Ele é fiel e justo. Se formos a Deus e confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Então eu preciso me arrepender, eu preciso me confessar. Não confessar ao padre, ao pastor, ao bispo, não. Confessar a Jesus Cristo. Quando faço isso, a Bíblia está me dizendo que eu vou desfrutar, eu vou receber o dom do Espírito Santo. Que coisa tremenda. Eu passo agora a ser usado pelo Espírito Santo. Eu passo a ser usado por Deus, eu passo a ser instrumento nas mãos de Deus. E recebendo a virtude do Espírito Santo. Que coisa tremenda. E aí, meus irmãos, o verso 39 vai dizer que a promessa, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vós, é para você, é para os vossos filhos, é para os vossos netos, é para aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor Deus chamar. É lógico que quando está falando esses longe, está se referindo aos gentios. Mas a promessa de Deus é para aqueles que se arrependem, é para aqueles que desejam, é para aqueles que querem. A promessa de salvação. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para todos que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, a salvação é para os judeus, sim, mas a salvação também alcançou os gentios, que somos nós, né? Fomos alcançados pela graça de Deus e hoje somos filhos por adoção. Que coisa tremenda. Eu vou estar encerrando agora no verso 40 e 41, que diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que aconteceu depois do Pentecostes? Veja que a primeira mensagem que é pregada não é uma mensagem de negociação, não é uma mensagem de bajulamento, não é uma mensagem light ou diet, é uma mensagem duríssima, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem de olho no olho, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, vocês precisam receber o dom de Deus, vocês precisam ser batizados. Sabe o que aconteceu? Está escrito que eles acreditaram nessa mensagem. E houve um acréscimo naquele dia de mais de 3.000 pessoas, a qual o texto vai dizer que eles aceitaram a palavra e foram batizados. Mais de 3.000 almas. Meu irmão, o que nós precisamos é do Espírito, é da presença do Pai. O que nós precisamos é ser crente de verdade. O que nós precisamos é deixar de ser hipócrita, pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Precisamos
pregar o Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simplicidade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 3, o apóstolo Paulo diz, olha, eu temo muito, assim como a serpente enganou a Eva, que vocês também sejam enganados. E aparte-se da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simplicidade. Não precisamos inventar, não precisamos ajudar o Evangelho, não precisamos ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Se alguém quer ajudar Deus, obedeça a sua palavra. Simplesmente pregue o que está escrito. Que Deus abençoe. Agora nós vamos orar pela sua vida. Amanhã iremos falar do verso 42 em diante. E ainda caminharemos sobre o tema, o que aconteceu depois do Pentecostes. Essa semana vamos falar somente em Atos dos Apóstolos e vamos ver o resultado do Pentecostes. Aí você diz, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, eu busco o Espírito Santo, eu oro, eu jejuo e tal, falo em mistério. Falo em mistério, falo em línguas, profetizo, tenho dom de visão, tenho profecia, tenho isso, tenho aquilo, meu irmão. O que mudou? A pergunta é, o que mudou depois de receber o dom do Espírito Santo? O que mudou na minha vida, o que mudou na sua vida ao ser cheio do Espírito Santo? O que mudou na nossa vida? Às vezes, gritamos, pulamos, batemos palma, mas como dizia o saudoso pastor Ernesto Onini, da Igreja Batista do Povo, ele dizia, lata vazia faz barulho. Lata cheia faz menos barulho, mas lata vazia faz muito barulho. O que nós precisamos não é de barulho, o que nós precisamos é dar testemunho do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós temos aí alguns alvos de oração, né? Nós temos o Tiago, que está internado na UTI em Maringá. Ele é parente da Márcia Leopis, né? Ele está com coronavírus. Nós temos aí a Heloísa, nossa amiguinha também de Maringá. Qual é o problema dela? Ela não é especial, né? É um outro tipo, né? É como se ela fosse especial, mas a gente não sabe o nome certo do problema dela. E ela tem um problema sério de saúde, ela precisa de muita oração, né? A cobrir a mãe, o esposo, né? Que é o nosso irmão Wagner. A Carol hoje vai passar para falar com os pais dela, então hoje a mãe dela está pedindo muita oração. Nós vamos estar orando. Então o pastor Wagner e a Maristela. E a Ana Carolina, né, que está em coma, minha esposa está me informando, que hoje, né, a junta médica vai conversar com a família. Então, provavelmente boa coisa não é. Nós precisamos de orar muito, muito, muito por essa jovem, que já há alguns dias está em coma em São Paulo. Também nos Estados Unidos, a amiga da minha esposa, a Jo, está com coronavírus, né, já acho que uns 5 dias mais ou menos, né, que já foi contaminada. Nós temos também, amados, a Joana, aquela garotinha Joana, que tem crise de ansiedade, apenas 8 anos de idade, já está com depressão, né, não dorme, chora, né, não consegue ficar sozinha. Nós temos que orar muito também por a nossa amiguinha Joana. E também nós temos aí nosso irmão Mané, né, que está com câncer. A irmã Marga está pedindo oração por toda a família dela. Vamos estar orando pela família do nosso... O nome dela é Marga mesmo? Margarete, não é Marga. Margarete? Ela chama de Marga. Ah, então... Ela está Marga, vou chamar ela aqui de Marga, como está aqui, né? Mas Margarete lembra a rainha da Inglaterra, Elizabeth, né? É Marga. Então vamos orar pela nossa irmã Margarete e a sua família. E nós temos também mais alvos de oração. Nós temos João Hélio, nós temos aí a nossa irmã Senira, que operou do câncer no pulmão. Nós temos aí a nossa irmã Santa Vieira, que operou de aneurisma na cabeça, tá? Cortou daqui assim, atravessou a cabeça.
está se recuperando, ela é da Igreja Adventista, ela é de Itaguaí, né, uma querida nossa, sempre participando da Oração Sem Fronteira. Nós temos também a nossa irmã Andréia, que está com câncer, né, câncer na mama. Nós temos a nossa irmã Márcia Braz, câncer na cabeça e no pulmão. Então nós temos aí muitos alvos de oração, muitas pessoas que precisam, né, de oração. E somente Deus, né, somente Deus. A Marga achou engraçado ali, né? Glória a Deus, Deus abençoe minha irmã Margarete, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos orar então, meus irmãos, agora. Olha quantos alvos de oração, né? Às vezes, a gente fala assim, eu não oro porque eu não sei orar. Meu irmão, o que tem de pessoas precisando de oração? Além de você, além da sua família, né? Além da sua saúde, seus filhos, seus netos, o seu trabalho, a sua igreja, o seu pastor, ainda há muitas pessoas precisando da nossa oração. Oramos então, todos juntos agora, pedindo a ajuda de Deus. Amado e eterno Pai, graça nós te damos. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, a qual estamos na sua presença, podendo falar e ouvir a tua voz. Tua palavra, Senhor, nos exorta nesta manhã, Deus amado, a nos encher e nos revestir, mas também nos arrepender dos nossos pecados. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas atitudes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquilo que falamos ou pensamos, pecamos às vezes consciente, mas às vezes também pecamos inconsciente. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser melhores do que fomos ontem. Deus, que o Teu Espírito em nós venha produzir algo especial e que nós possamos dar fruto, Senhor. E que os dons do Espírito fluam em nossas vidas, testemunhando o verdadeiro Evangelho. Amado Deus, nós oramos agora por esses amigos, por esses queridos nossos, pela família da Margarete, Senhor, toda a sua família. Abençoe a sua casa, abençoe o seu esposo, os seus filhos, os seus netos, abençoe o seu trabalho, o seu negócio, abençoe, Senhor, toda a finança, abençoe toda a família em geral, Senhor, a saúde da família, dando proteção, dando livramento, Senhor. Nós, ó Deus, oramos pela vida, Senhor, da pequena Joana, abençoamos a vida dela, entregamos a Joana nas suas mãos. Deus abençoa a tua filhinha, com a bênção da cura divina. Assim também oramos pela Heloísa, Senhor, que tem problema de saúde, Senhor. Deus amado, essa pequena, ó Deus, tão querida sua, abençoe a vida dela, toca em sua saúde, no nome de Jesus. Oramos pela vida do Tiago, que está, meu Pai, na UTI, meu Deus. Precisa de um milagre. Só um milagre pode tirar este homem de lá. E nós acreditamos que tudo é possível ao que crê. Oramos também pela vida da Jo, que está também com coronavírus lá nos Estados Unidos. Senhor, não importa a distância, não importa, Senhor, pois a oração não tem fronteira. E nós acreditamos que o Senhor pode alcançar esta mulher. Assim oramos pela Ana Carolina, Senhor, que está em coma, meu Deus amado. O estado é grave. Deus, os médicos marcou reunião com a família, mas a última palavra é sua. A última palavra é sua. Se o Senhor tem um plano na vida dessa mulher, se o Senhor tem um plano na vida dessa moça, se a sua missão ainda não foi concluída, o Senhor levanta ela, Senhor. Levanta como o Senhor levantou a Lázaro, levanta ela deste leito, Senhor, toca nos seus órgãos, toca em toda parte do seu corpo físico, e que esta mulher receba um milagre extraordinário, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Deus, nós entregamos ela nas suas mãos. Assim também oramos pelo Mané, Senhor, que está também enfermo, está com câncer. Precisa, Pai, de uma bênção, precisa de um milagre, precisa de uma restauração, Senhor. Deus amado, nós mandamos embora este câncer, nós amaldiçoamos este câncer, em nome de Jesus. Assim na vida da Andréia, na vida da Márcia,
na vida, Senhor, da Senira e os demais que estão com câncer. Seja queimado todo tumor, que desapareça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai abençoando aqueles que estão se recuperando de cirurgia, como a nossa irmã Sandra Vieira, que está se recuperando. Outros irmãos estão se recuperando. E se porventura alguém nessa transmissão que não está bem, que está com problema de opressão, de depressão, insônia, está com medo, pessoas que estão com dor de cabeça, pessoas que estão com problema de coluna, pessoas que estão com problema no coração, pessoas que estão com problema no pulmão, no rim, no fígado, nas pernas, pessoas que estão com problema doença no sangue, pessoas que estão com problema na vista, em nome de Jesus. Pressão alta, diabetes, em nome de Jesus. Que essa pessoa receba um milagre, em nome de Jesus. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Faz em mim morada permanente. Glória a Deus. Fica, Senhor, meu Salvador. Queridos, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Amanhã, se você participou dessa série de mensagens, dessa primeira mensagem da nossa série, convido você amanhã às 7 horas, né? Só vou pregar às 7 horas em Atos 2. Né? Então nós vamos falar o que aconteceu depois de Atos, somente no horário das 7. Horário do meio-dia e horário das 23 horas é outro tipo de mensagem. Agora, nessa semana estaremos falando em Atos, o que aconteceu depois de Pentecoste. Hoje nós falamos da primeira parte, que é arrependimento, que eles tiveram que se arrepender e deram testemunho do Evangelho. Amanhã iremos continuar no verso 42 de Atos, capítulo 1. Um forte abraço, que Deus abençoe. Dona Margarete, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Célia, irmão. Deus abençoe Ana Maria Machado, Ana Abreu. Deus abençoe Diane da Silva, Mauro, irmã Célia da Fazenda Itapoã. Alô, Itapoã! Grande abraço, meus irmãos da Fazenda Itapoã. Vamos ficando por aqui. Ao meio-dia nós voltamos com mais uma oração, porque tudo pode ser mudado para nós. Sabendo que a nossa oração ela não tem fronteira. Até a próxima.